Era a festa de relançamento da revista Playboy no Brasil. Florianópolis, 13 de agosto do ano passado. Dia de comemoração principalmente para André Sanseverino. Durante anos ele foi um dos fotógrafos da Playboy. Mas em 2015 a editora Abril decidiu abrir mão dos direitos da revista no Brasil. Foi então que ele viu a oportunidade de se tornar um dos donos da publicação no país. Aquela noite marcava a concretização de um sonho. E nesse sonho, ele aparecia cercado de lindas mulheres vestidas de coelhinhas. Após a festa, foi pedido para que a gente entrasse em contato com ele se tivesse interesse de continuar trabalhando, não só com a marca, mas em outros eventos. Falei com ele a respeito, né, do trabalho, da carreira que ele tinha comentado, né, tinha prometido pra gente. E ele começou a falar de forma não profissional, nada profissional, né? Todas as mulheres que se vestiram de coelhinhas são bonitas, sim. Estavam com pouca roupa, sim. Nem por isso perderam o direito de dizer não. E todas elas já tinham deixado claro que não tinham interesse em posar nuas. E ele começou a perguntar para mim se eu iria mais a fundo, né, para conseguir um trabalho melhor. Como, por exemplo, se eu trairia meu namorado na época para me dar bem em alguma coisa no trabalho. Tudo isso por mensagens de celular. Ele começou mostrando os trabalhos, mandou muitas fotos. Depois ele começou a pedir, né, para fazer perguntas íntimas, pediu porque ele precisava muito ver o nosso corpo. No meu caso, ele pediu foto nua, de espelho. Ele falou que transformou meninas comuns em grandes modelos, em atrizes. Muitos usam isso para conseguir mulheres, para sexo, como uma moeda de troca para trabalho. A maioria das garotas que foi contratada para a festa de reinauguração da revista não se conhecia. Mas depois das mensagens trocadas com André Sanseverino, começaram a conversar sobre o que estava acontecendo. O que nós conversamos foi da importância de ser falado, de ser denunciado, de não se calar mais. Foi então que decidiram procurar um advogado. As propostas de cunho sexual eram todas assim. Se você fizer sexo comigo, eu te coloco nas capas da Playboy. E esse tipo de proposta foi feita de uma forma muito ostensiva e deixando muito claro que condicionava o sexo com o dono da revista Playboy a surgir nas publicações e a estar nas novelas. Mesmo eu recusando, ele continuou insistindo e eu continuei recusando. Aí, em certo momento, ele falou, ok, é uma pena não poder continuar trabalhando com você. As mulheres agora estão processando André Sanseverino e outro sócio da revista, Marcos de Abreu, que também teria assediado as modelos durante a festa. Nós entramos com uma ação com uma indenizatória por danos morais e uma indenizatória por lucros cessantes, que significa a falta de ganhos em função dessa conduta ilícita por parte deles. Esta semana nós procuramos os dois sócios da revista. Por telefone, Marcos Abreu negou que tenha agido de forma desrespeitosa durante a festa. Eu quero te dizer que na festa minha esposa estava ao meu lado, então isso está muito contraditório. André Sanseverino também negou o assédio. Eu converso com meninas, mas de uma forma normal. Eu sempre faço várias perguntas, porque a gente está tentando dar um novo enfoque para as famílias. Então, assim, eu sempre me preocupo que não exista garotas de programa. Então, se elas responderem sim às perguntas, por exemplo, você não contrata elas? Lógico que não. Agora, o que elas acusam é que elas falaram não e que aí você falou que é uma pena a gente não poder trabalhar junto. Elas acusam você de fazer o contrário. Essa pergunta ele não soube responder. O advogado de André ainda declarou. Apesar de ser uma revista masculina, a mulher ali decide a forma como vai posar, com roupa, sem roupa. Existe absoluto respeito à figura da mulher. Por isso que eu tenho absoluta certeza, pelo que fala o André, é que ele não teve a menor intenção de constrangê-las ou de qualquer forma humilhá-las. Em nota, a editora responsável pela revista Playboy no Brasil informou que decidiu pelo total afastamento do sócio André Sanseverino até que as denúncias sejam apuradas. E o André prometeu, se não tiver sexo com ele, não trabalha mais como coelhinha da Playboy. E cumpriu. Nenhuma delas mais foi chamada para nenhum trabalho porque não cederam às exigências, às propostas sexuais dele. A gente para de sonhar um pouco, né? A gente fica um pouco frustrado, fica chateada.
Mas eu acho que não acontece só com modelos, só com promotoras, né? Eu acho que acontece com a mulher. E eu não tenho que me esconder. Eu não sou culpada. Eu trabalhei, eu não desrespeitei ninguém. Eu tive a mesma postura que eu sempre tive, usando terno, usando vestido de noiva e usando um espartilho, como eu usei um corcelê no dia da festa.